Salve, salve meus amados, hoje o canal Oração Ciclo Infinito traz a poderosa oração de São Jorge. Aquelas palavras de positividade e constância sempre no final do vídeo, não deixe de ouvir até o final. Pouco que se sabe da sua história, a Igreja Católica não confirma a veracidade, mas o que vale é a fé que cada uma carrega com si. Oração a São Jovem. Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejo e nem pensamento eles possam me fazer mal. Armas de fogo no corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebram em cem, ó meu corpo tocar cordas e correntes se arrependem sem o meu corpo amarrado. Salve Jorge. Jorge nasceu no século III na Capadócia, Ásia Menor, um território que hoje pertence à Turquia. Nasceu em família nobre quando o pai, oficial do exército imperial, morreu numa batalha. Jorge se listou nos batalhões do imperador romano Diocleciano. Foi nessa época que começou uma perseguição violenta. Os cristãos ouviram, mês em que 17.000 deles foram martirizados, enquanto muitos outros fraquejaram e relegaram sua fé, oferecendo sacrifícios aos deuses pagãos do Império. São Jorge se revoltou contra a coroa do martírio imposta aos seguidores de Jesus. Ele, que tinha sangue azul, distribuiu todas as suas posses, abandonaram as roupas militares, passou a viver entre os cristãos e exclamava para quem quisesse ouvir: todos os deuses dos gentios são demônios, foi o Senhor quem fez os céus. Conta a legenda áurea uma história dos santos escritos no século XIII pelo beato dominicano Jacopo de Baradíquia. Ousadia de Jorge chegou aos ouvidos do governador daciano, partidário do Império Romano e cruel perseguidor dos cristãos. Tomado pela ira, o governador gritou: que presunção é essa de chamar nossos deuses e demônios? De onde você é? Qual é seu nome? De Jorge respondeu assim: eu me chamo Jorge, sou nobre da Capadócia. Com a ajuda de Cristo submeti a Palestina, mas depois abandonei tudo para servir livremente ao Deus do céu. Diante de tal ousadia, Daciano mandou suspender São Jorge no potro, que era um instrumento de tortura romano, um cavalete de madeira semelhante a um cavalo, e ordenou que seus braços eternos fossem dilacerados com garfos de ferro. Mandou ainda queimá-lo com tochas e esfregar sal e suas feridas em suas entranhas, que saíam do corpo pelas feridas abertas em pão. Na noite seguinte, o Senhor Deus, envolto na mais gloriosa luz divina, apareceu diante de Jorge para confortá-lo com doçura, e isso fortaleceu Jorge, como se os tormentos não tivessem aflige. O mágico que foi chamado para matar São Jorge, cheio de orgulho, disse assim ao imperador: se eu não conseguir superar os truques de ser cristão, que eu perca a cabeça. Esse homem do mal preparou seus feitiços, invocou seus deuses, misturou o veneno com vinho e deu uma taça para que Jorge bebesse. Jorge fez o sinal da cruz, pegou a taça e nada de ruim aconteceu. O feiticeiro preparou uma dose ainda mais forte, que Jorge tomou com destemor. Depois de fazer novamente sobre a taça o sinal da cruz, ao ver esse prodígio da fé, o mágico lançou-se aos pés de Jorge
aos prantos arrependido e pediu para converter-se ao cristianismo. Logo depois foi decapitado o governador, pois São Jorge numa roda que tinha em toda a sua volta espada de 2 gumes. Mas no mesmo instante a roda se quebrou, que os santos saíram e mesmo mergulhado num caldeirão cheio de chumbo derretido pelo sinal da cruz, Jorge nada sofreu. Vendo que nada derrotava o santo guerreiro, o imperador romano tentou um acordo. Jorge o disse: filho querido, abandonem suas superstições e faça sacrifício a nossos deuses, e assim você receberá grandes honrarias. São Jorge fingiu acreditar naquelas palavras e respondeu docilmente ao imperador: porque você não me falou dessa forma tão doce antes de me torturar? Estou pronto, farei o que você me pede. Governador Daciano acreditou ter dobrado. O bravo guerreiro preparou uma festa e convocou todo o povo para assistir aos sacrifícios que Jorge faria diante dos deuses pagãos. Mas assim que pisou no templo, Jorge se ajoelhou e pediu a Deus que destruísse aquele lugar e todas as imagens dos ídolos que ali eram cultuados. No mesmo instante o fogo do céu caiu acordo dentro, queimando o ídolo de sacerdotes, e a terra se abriu para tragar tudo que restaram. Neste ponto da história você vai saber como São Jorge se tornou o santo guerreiro que protege e socorre seus devotos. Foi assim: depois que a ira de Deus destruiu os ídolos e sacerdotes, Jorge foi condenado ao suplício cruel. Ele deveria ser arrastado por toda a cidade e ter a cabeça cortada. Ao perceber que chegara sua hora, Jorge elevou os olhos ao céu e pediu a Deus que a partir daquele momento todos os que implorassem seu socorro fossem atendidos lá no alto. Em resposta à prece do santo guerreiro e Marte, ouviu-se a voz de Deus concedendo o pedido. Enroga-se pela ajuda de São Jorge. Receberia depois de sua sentença se cumpriu. Cortaram a cabeça de Jorge, que se manteve impassível e confiante quando chegou a hora de seu mártir. Mas uma sentença divina também se cumpriu. Quando Daciano voltava do lugar do suplício para seu palácio, o fogo do céu caiu sobre ele, seus quartos e atenderão até virar. Existe uma lenda que reforça a crença no poder divino do santo guerreiro Jorge. É a história do dragão. Um terrível dragão saía de vez em quando das profundezas de um lago e se atirava contra os muros da cidade de Cilene, na Líbia, eliminando os habitantes com seu mortífero hálito. Para afastar o dragão, o povo do lugar oferecia ao monstro jovens mulheres como vítimas, até que só restou uma jovem, a filha do rei, quando essas estava prestes a ser devorada pelo maldito dragão. Este que surge um corajoso cavaleiro vindo da Capadócia com seu cavalo branco. Era São Jorge, o valente guerreiro. Recomendou-se a Deus e com audácia atacou o monstro que naquele momento avançava em sua direção com a lança. São Jorge subjugou o dragão, que logo ficou manso como um cordeiro, e levou a criatura para dentro dos muros da cidade. Ao ver o dragão, o povo entrou em pânico. Mas Jorge levantou a voz com a autoridade dos santos: nada temam, o Senhor me enviou para que
os libertar-se das desgraças causadas por esse drago. Creio em Cristo e recebeu o batismo que eu matarei o dragão. É assim que a legenda áurea conta o que ocorreu a seguir. Então o rei e todo o povo foram batizados e o bem-aventurado Jorge desembainhou a espada e matou o dragão, ordenando depois que o levassem para fora da cidade. Nesse dia 20.000 homens foram batizados, sem contar crianças e mulheres. Essa é a lenda de Jorge Santo Guerreiro, do cavalo branco e do manto vermelho, celebrado em 23 de abril, dia em que teria morrido. Ele é vítima de uma confusão. Muitos acreditam que São Jorge foi caçado como santo. A história não é bem essa. Em 1969 o Papa Paulo VI promoveu uma reforma no calendário litúrgico e o santos para os quais não houvesse comprovação histórica de que tivessem existido em carne e osso tiveram muito declarado como opcional. É o caso de São Jorge. Não há provas de que ele tenha de fato existido, mas o culto a São Jorge é autorizado pela Igreja no imaginário popular brasileiro. São Jorge é invocado como defensor das almas contra o demônio, as tentações e os feitiços. É o protetor dos militares e o padroeiro da Inglaterra. Então salve Jorge! Salve o guerreiro que venceu o dragão da maldade! A oração a São Jorge: eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebre sem o meu corpo tocar, cordas e correntes e arrebente sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me protegi-me, defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo em todas as minhas dores e aflições, e Deus com sua divina misericórdia grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos gloriosos. São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Os obstáculos e lutas fazem parte da vida, e sem ela acabaria por se tornar muito monótona. Aceite suas limitações, mas jamais desista de seus sonhos. Pai Celestial lutará sempre ao seu lado, e se você cair, Ele ajudará você a levantar. Lembre-se que o mundo é dos vencedores, dos fortes, e esses nunca desistam e se fortalecem a cada obstáculo ultrapassado. Persista, creia e tenha fé sempre. E lembre-se do lema do canal Oração Ciclo Infinito: o movimento gera energia e isso depende de você. Vamos juntos rumo à vitória. E se não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações e deixa o joinha. Até o próximo vídeo, meus amados.